Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui voltando aos nossos estudos depois de um longo período de férias, né? Oi, Eronides, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui, né? Oi, Silvia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Feliz recomeço para nós, né? Exatamente, feliz recomeço para nós hoje, né? Primeiro sábado que nós vamos iniciar os nossos estudos. Essa semana foi um pouco assim tumultuado, né? Foi um pouco tumultuado, a gente teve que cancelar alguns estudos, mas hoje, graças a Deus, no sábado deu tudo certo. Estamos agora iniciando aqui o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Miriam Becker, que está aqui nos bastidores. Boa tarde a todos, compartilhando desse estudo. Oi, Miriam, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui, né? A Miriam está aqui lembrando ao pessoal, não esqueçam os likes, com certeza. É sempre muito bom a gente, vocês colocarem os likes, né? Porque quando vocês colocam os likes, né, com a mãozinha assim para cima, né, no vídeo, né, aquela mãozinha assim, o YouTube entende, né? Entende que o nosso vídeo é um vídeo legal, é um vídeo que vale a pena ser distribuído para outras pessoas. E aí a nossa doutrina espírita vai cada vez mais longe, né? E aí a gente vai levando esse conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. Mas vamos que vamos, né? Vamos aguardando que outras pessoas cheguem, né? Mas enquanto elas não chegam, a gente vai aqui caminhando, né? Com quem já está aqui conosco. O bom dessa nova forma de estudos, né, que eles ficam gravados. Então, quem não tem oportunidade de assistir na hora que nós estamos aqui, né, depois é só entrar no nosso canalzinho lá do YouTube, né, e poder assistir outra vez o estudo, né? Bom, Eronite, você tem um livrinho aí que você possa fazer uma ambientação para a gente, querida? Tá. Eu abri aleatoriamente aqui o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a instrução é a de número 132, vigilância. Ok. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra.
A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bom. Bom, pessoal, então vamos agora todos, né, elevar o nosso pensamento a Deus e acompanhar, né, essa pequena prece de abertura, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que nos foi concedida para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos e nos tornarmos pessoas melhores. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, e todos esses espíritos amigos aqui presentes, começamos agora o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, livro Painéis da Obsessão. Bom, Ironice, você tem o Evangelho aí para ler um trechinho para a gente, por favor? Tem. Ok. Novamente, abri aleatoriamente no capítulo 14, Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o item 9. Eu vou ler só 2 parágrafos. Ok. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para ali analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço, se aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos
de suas paixões, e é então que tomam boas resoluções. Compreende que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Graças a Deus, né? Muito bem. Bom, pessoal, nós hoje vamos iniciar um capítulo, né? Ainda bem que vamos iniciar um capítulo que a gente não está no meio de nenhum, senão a gente ia ter que voltar tudo para ler, porque não ia lembrar nada que já tinha estudado no capítulo, né? Então, nós vamos iniciar hoje o capítulo 21, tá? 21, Providências para o Êxito, ok? Capítulo 21, Providências para o Êxito. Só que a gente tentar, mais ou menos, lembrar um pouquinho da história, né? Alguns capítulos anteriores, nós estudamos, por exemplo, no capítulo 15, Trama do Ódio, depois no 16, Causas Ocultas do Infortúnio, Desencarnação e Vampirismo, no capítulo 17, capítulo 18, Maurício Desperta, capítulo 19, Programa de Evolução, no 20, nós falamos de processo desobsessivo, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 21, Providências para o Êxito, ok? Ionite, você está com o seu livro aí? Eu estou com o capítulo impresso de PDF. Tá ótimo, então. Então, comece a ler aí para a gente, querida, por favor. Tá. Providências para o êxito. À medida que o tempo transcorria, melhores se tornavam as possibilidades de recuperação para Argos. Cessados os efeitos traumatizantes da larga intervenção cirúrgica, o organismo se adaptava à nova conjuntura e, principalmente, como decorrência da moratória que lhe fora concedida através do reforço de energias, do psicossoma fluía a vitalidade mantenedora do equilíbrio celular, fomentando a sua perfeita estabilidade e renovação, bem como o procedimento regular no finalismo biológico. Olha só, então, esse Argos, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, porque eu não lembro de nada mais, quase. Entendeu, gente? Você me desculpe, mas eu sou assim mesmo. São muitos livros, eu vou esquecendo todas as histórias. Mas esse Argos aqui, nós vimos lá atrás que ele está no hospital, né, com um problema de, se eu não me engano, tuberculose, né? E nessa época era uma doença extremamente grave, de difícil cura, né? Normalmente as pessoas desencarnavam disso. Mas o Argos, ele recebeu uma moratória espiritual, né? Ou seja, é bem explicadinho no capítulo, quando falam dessa moratória, né? Ele recebeu uma espécie de recarga de energia vital para que ele vivesse mais um determinado tempo. E nesse tempo que ele fosse viver, ele estaria tendo uma chance de corrigir, de repente, os rumos da sua vida, né? Uma oportunidade maravilhosa que o plano espiritual deu para ele, né? Então, passou por aquela intervenção no plano material e no plano espiritual, e agora está dizendo aqui, né? Ele passa se recuperando, né? Cessados os efeitos traumatizantes da larga intervenção cirúrgica, o organismo se adaptava à nova conjuntura, e principalmente como decorrência da moratória que lhe fora concedida, né, pelo plano espiritual. Continua aí, Ionite. Dessa forma, os resultados salutares faziam-se apressados, no que contribuiu a mudança de atitude mental do paciente e a assistência fluidoterápica de que se fazia objeto, graças à dedicação do abnegado Bernardo. A insistente perseguição de Filipe fizera-se amainada, seja pelo superior amparo que lhe envolvia a vítima, em face da direta interferência da irmã Angélica, fosse porque as matrizes de fixação dos plugs pelos quais se imantavam os vínculos obsessivos estivessem modificadas na sua estrutura, impedindo o prosseguimento temporário
do desforço que se arrastava desde os recuados anos em que as pugnas se transferiram da terra para o mundo espiritual. Olha que interessante. Importante, né? Importante. Exatamente, olha que interessante, né? O Filipe, né? O Filipe é o perseguidor dele. Eu não me recordo muito bem se porque são várias histórias, né? Eu não me recordo muito bem se esse era um que ele é, um era muçulmano, não, esse já é outra história, né? Tem um aqui que era um cruzado e o outro era um muçulmano, uma das histórias aqui do livro. Eu não me recordo agora, eu acho que não é essa, não, é do Maurício. Sim, eu abri aqui justamente da página em que fala, né, da história pretérita de Argos, Maurício e Áurea, né? Talvez seja interessante para a gente refrescar a memória, já que eu achei aqui do meu livro assinalado, eu vou dar uma leiturinha rápida para a gente lembrar essa história pretérita, né, do Maurício, do Argos e da Áurea, né? E da Áurea. Então, vamos lá. Olha só. Aqui está o nosso amigo Maurício, muito vinculado aos nossos Argos e Áurea. Está na página 69 do livro, é o capítulo, deixe-me ver aqui, para você ver, capítulo 9. Capítulo 9, né? E ele diz assim: aqui está o nosso amigo Maurício, muito vinculado aos nossos Argos e Áurea, especialmente ao querido enfermo. Quando dos compromissos infelizes da Boêmia, em que a precipitação fez que se originasse essa pugna, né, de rancor que se arrasta pelos séculos. O nosso Maurício exerceu papel preponderante na cilada em que tombou inerme antigo esposo de Áurea, cujo afeto não era por esta desconsiderado. Viviam-se os lamentáveis conflitos entre russistas e sigismundistas, né? Russistas e sigismundistas eram os dois grupos que seguiam, respectivamente, os ensinos de John Hus, que era a encarnação de Kardec, né? E do imperador Sigismundo, que pretendia impor-se à Boêmia, após a morte do seu irmão, o rei Venceslau IV, que governava naquele país, provocando lamentáveis e duradouras lutas, né, nas quais estavam presentes as questões religiosas, né, no primeiro quartel do século XV. Olha isso, gente, 1400 e qualquer coisa, né? Sigismundo saiu vencedor em 1434, reinando até 1437, quando desencarnou, né? Então, viviam-se os lamentáveis conflitos entre russistas e sigismundistas, as duas terríveis facções que disputavam o direito de restabelecer a fé pura e transparente do Cristo ou manter a forma, né? A forma vigente. Depois do ignóbil concílio de Constância e da morte de John Hus, o apóstolo da renovação cristã, os ânimos se exaltaram e a guerra civil estalou com toda a volúpia, ceifando dezenas de milhares de vidas, né? O nosso Maurício, né, então pertencente às hostes do rei Sigismundo, fomentou o ódio entre os católicos, a fim de que fossem esmagados e destruídos a ferro e a fogo os discípulos do mártir, ou seja, de John Hus, né, que tinha sido incinerado nas chamas da fogueira. Né? John Hus foi queimado vivo, a gente sabe. Né? Amante da vida ostensiva e fútil, receando perder os bens terrenos que explorava com impiedade contra os pobres, era amigo de Argos. Maurício era amigo de Argos, que lhe partilhava as ideias e aspirações infelizes, em clima de belicosidade e perversão. À parte dos fatos históricos, Argos amava uma jovem castelã que lhe não correspondia ao afeto, casada, que se encontrava
com um nobre cavaleiro russita de nome Felipe. Olha só, com quem se comprometera antes em segredo. Amiga de Maurício, a jovem confessou-lhe viver um drama íntimo, oferecendo armas ao comparsa daquele que a assediava. Incorrespondido, nascendo do conúbio dos dois amigos o crime nefando que se consumaria numa noite de horror. Ou seja, Maurício e Argos se uniram para destruir Felipe, porque o Argos estava interessado na moça, na aldeã lá, mas ela estava comprometida com o Felipe. Convidado a um encontro amoroso, Felipe acedeu à sugestão de Maurício, que o atraiu, acompanhando-o a uma viela na parte velha da cidade de Praga, onde o punhal do adversário, manipulado à traição, varou-lhe as costas, ceifando a vida. O crime de natureza pessoal somaria a outras arbitrariedades não menores e loucuras extravagantes que os arrastariam a sítios de dor após a morte e renascimentos de amargos. Ou seja, o Maurício matou o Felipe, e hoje o Felipe é obsessor do Maurício. A amiga Beca está colocando aqui, A amiga Beca anota tudo, sabe? Anota tudo. Ela foi pesquisar as coisinhas dela, trouxe para a gente as informações aqui. Que o Maurício teve uma moratória de mais 5 anos de vida, e que o Felipe, exatamente, era o esposo da Áurea, que fora assassinado pelo Argos e Maurício, mais exatamente pelo Maurício, numa cilada. E aí o que acontece? Maurício, que matou o Felipe, lá em meados do século XVI, se eu não me engano, Não, século XV, Ele agora era o obsessor Felipe, agora era o obsessor do Felipe que ganhou a moratória, tá? Então vamos lá. Dessa forma, os resultados salutares faziam-se apressados, no que contribuíam à mudança de atitude mental do paciente Maurício e também a assistência fluidoterápica de que se fazia objeto graças à dedicação do abnegado Bernardo. Aí ele faz. A insistente perseguição de Felipe, o obsessor, fizera-se amainada, diminuiu um pouco a perseguição do obsessor Felipe, seja pelo superior amparo que lhe envolvia a vítima em face da direta interferência da irmã Angélica, ou seja, a pressão do Felipe sobre o Maurício diminuiu, seja porque a irmã Angélica estava ali cuidando, fosse porque as matrizes de fixação obsessiva do Felipe sobre o Maurício, ele coloca aqui a fixação dos plugs, os plugs como se fossem tomadas ligadas entre o obsessor e o Maurício, pelos quais se imantavam os vínculos obsessivos, estivessem modificadas, modificadas na sua estrutura, impedindo o prosseguimento temporário do desgosto, ou seja, da vingança, que já vinha se arrastando, desde os recuados anos em que as lutas, as pugnas, se transferiam da Terra para o plano espiritual e depois para a Terra de novo, porque a coisa foi de encarnação em encarnação, Continua aí, Eronice. O plug estava bloqueado, O plug, na verdade, eles fizeram lá, meio entupiram ali o plug e ele não pôde continuar naquela conexão tão forte. A vítima, reiteradas vezes, vilipendiada pelo atual padecente, adestrara-se em métodos de cobrança, fazendo-se acompanhar de indigitados comparsas que lhe prestavam atendimento, quanto, por sua vez, ele se submetia a mentes outras mais impiedosas que se admitem governantes das regiões inditosas da erraticidade inferior. As sucessivas terapias fluídicas, reativando o tom vibratório do cirurgiado, envolviam-no numa redoma de energias de teor diverso do habitual, impeditivas à interferência dos inimigos
Sandeus. Olha só, gente, olha como é que a coisa se dá, né? A vítima, reiteradas vezes vilipendiada pelo atual presidente. Quem é a vítima aqui? O Felipe, né? O Felipe, que hoje é o obsessor, é aquilo que a gente sempre fala, tá? No processo obsessivo, tem sempre uma conexão entre obsessor e obsidiado. Em geral, quem está sofrendo o processo obsessivo hoje foi o algoz do passado, né? E o obsessor de hoje foi a vítima dele no passado, exatamente o que aconteceu. Quem está hoje se vingando do Maurício é o Felipe, que foi vítima do Felipe que o assassinou, né? Oi. A Mia está dizendo que sim, esse novo trecho é sobre armas e não de Maurício. Vejamos aqui, Miriam. À medida que o transcorria, melhor se tornava possibilidade de recuperar. Sim, exatamente, de Argos. Recuperação de Argos. Mas foi o Argos, então foi o Argos que recebeu a moratória, ou Miriam? Não, deixa eu ver aqui. Não, sim, por que eu estou chamando ele de Maurício, gente, o tempo todo? Porque estavam juntos, né? Lá na coisa do passado. Então, estamos falando aqui, gente, do Argos. Em algum momento me pareceu ter lido aqui Maurício e eu fui seguindo o nome de Maurício o tempo todo. Mas não, nós estamos falando de Argos. O Argos, na verdade, foi aquele que se interessou, né? Se interessou pela moça, né? Que era noiva do Felipe, e aí, com a ajuda do Maurício, né? Eles acabaram matando o Felipe. Então, quem recebeu a moratória, gente, eu estava confundindo os nomes, foi o Argos, bem lembrado aqui, a Miriam colocando, né? Então, Felipe era o esposo, né? Era o prometido da Áurea, e ele foi assassinado pelo Argos e Maurício numa cilada, exatamente. Agora sim, Miriam, você me fez eu me encontrar aqui nesse livro, né? Então, tá ótimo. A gente está falando quem recebeu a moratória foi o Argos, tá, gente? Não foi o Maurício. Não foi o Maurício. Ainda bem que a Miriam anota tudo, né? Anota tudo e me ajuda a relembrar dessa história, né? Então, olha o que interessante aqui. A vítima, Felipe, voltando lá, foi muitas vezes ofendida e acabou sendo assassinada, né? Pelo doente de hoje, que é o Argos, que recebeu a tal moratória de 5 anos para viver mais tempo, né? E aí, o que ele fez nesse período? O que o Felipe fez nesse período? Ele foi, gente, ao longo desses anos todos, desses séculos, ele foi se aperfeiçoando nos métodos obsessivos, né? Então, ele se adestrou em métodos de cobrança, né? Métodos obsessivos, e, naturalmente, ele não estava sozinho, porque ele estava ligado a outros espíritos também, que normalmente o que acontece? Quando o espírito desencarna e ele deseja muito se vingar de alguma situação, ele acaba se unindo a outros espíritos que também estão no plano espiritual com os mesmos sentimentos. E aí fica aquele bando de obsessores, um, de uma certa forma, ajudando o outro no processo, né? Ou seja, de repente, um quer se vingar do João, quer se vingar do Pedro, e aí o Manuel, o Joaquim, o Fernando, o Fulandã, que também tem outras vinganças a serem feitas, se unem a ele para ajudar. Porque depois, quando eles forem fazer a deles, os outros também vão ajudar. Então, é assim, né? Então, por isso que a coisa fica cada vez maior e mais complicada, porque acaba não sendo apenas um obsessor, mas um obsessor principal, assessorado por vários outros que se unem a ele naquela empreitada, tá? Então, ele fala aqui. Então, o Felipe se adestrou, né? Aprendeu a como fazer essa vingança e estava sempre acompanhado de outros comparsas que também ajudavam nessa situação, né? Ele se submetia, né, a mentes outras ainda mais impiedosas, né? Que são os chamados governantes das regiões interditosas. Ou seja, o Felipe, na verdade, ele não era o chefão de uma falange, né? Ele estava ali fazendo aquela obsessão, tinha ajudantes, mas ele estava, como se diz aqui, né? Ele se submetia a mentes mais ainda impiedosas, que se diziam os governantes das regiões infelizes da erradicidade. Né? Tem uma região sombria,
tem o chefão da região sombria e tem os seus comparsas, né, que se dividem fazendo a obsessão. E aí ele fala aqui que as sucessivas terapias fluídicas, né, reativando o tom vibratório, né, o tônus vital, vamos dizer assim, do Argus, agora estavam, de uma certa forma, criando em volta do Argus uma espécie de uma redoma protetora. Então, o acesso, né, os tais plugs dos obsessores para irem drenando as energias positivas dele, trocando por energias ruins, estavam enfraquecidas. Né? Então, esses métodos estavam enfraquecidos porque o Argus estava numa camada, né? Ele fala aqui como uma redoma protetora. Ok? Continua aí, Eunice. Conhecendo os métodos de que se utilizavam os benfeitores espirituais junto ao pupilo em refazimento, o clã perturbador reconheceu a necessidade da trégua, permitindo-se o tempo, na sua inevitável sucessão, que se encarregaria, assim esperavam os odientos algozes, de devolver-lhe o paciente, tendo em pauta os seus próprios recursos, que não eram dos melhores, em razão das suas dívidas para com a vida. Olha o que ele coloca aqui. Presta atenção que ele coloca aqui. Né? Ele está dizendo, né? Nossa, a minha imagem aqui, não sei o quê. Ele está dizendo o seguinte, né? Que sabendo, né, os obsessores, sabendo do método que os amigos espirituais utilizavam para proteger a vítima deles, né? Eles, o que eles fizeram? Eles entenderam que tinham que dar uma trégua. Tinham que dar uma trégua, né? Dando tempo, né? Para que depois eles pudessem voltar. Lembra do que Jesus sempre dizia? Vá e não peques mais, se não quiseres que algo pior te aconteça. É aquilo que a gente sempre fala. No processo obsessivo, você pode afastar um obsessor, mas se o obsidiado não mudar a sua conduta, vai um e vem outro. Vai um e vem outro. Por quê? Porque o que faz com que ele continue naquela situação, o que faz com que ele continue atraindo espíritos menos felizes para junto dele, é exatamente o comportamento. Então, o primordial, né, por mais que a gente faça trabalhos pedindo a desobsessão e uma coisa e outra, o doente precisa se modificar. Né? Ele precisa sair da sintonia com os espíritos interiores, porque se ele não sair, aquilo vai um e volta outro. Então, eles estavam justamente fazendo isso. Né? O Felipe, sabendo dos métodos dos amigos espirituais, ele deu um tempo e ficou esperando. Né? Ou seja, quando o Felipe, supostamente, né, ficasse bem e tudo mais, mas recaísse nos mesmos erros de conduta, eles iam voltar à carga, porque ele abriria a brecha para o acesso deles. Okay? Pelo próprio comportamento. Continue aí. O doutor Vasconcelos, que ignorava essas circunstâncias preponderantes na recuperação de Argos, não ocultava o júbilo ante as disposições do seu cliente cada dia melhor. É verdade que ele não contava com o restabelecimento físico do jovem. Sem embargo, exultava com as auspiciosas respostas orgânicas. Comentava emocionado a respeito das surpresas boas que deparava naquele quadro de caráter alarmante, tanto quanto identificava em outros já ganhos brutais modificações, que terminavam por fazê-lo perder os doentes. Exatamente. O doutor Vasconcelos, aqui, que é um médico, né, da Terra, né, e que viu o estado dramático, né, do Argos, ele não acreditava que ele fosse sobreviver. De repente, né, sem ele entender muito bem por quê, mas a gente sabe, o Argos começa a melhorar. Né? E aí o doutor Vasconcelos estava feliz da vida, porque o paciente dele estava melhorando. Né? Ele que já tinha visto casos semelhantes e que a maioria deles havia se encarnado. Ok? Continue aí. Comentava emocionado. Sem dúvida que o desconhecimento da vida espiritual causas
suas leis e ações, respondem pelas perplexidades que tomam não pequeno número de pessoas honestas que trabalham pelo progresso da humanidade, permanecendo como incógnitas insolúveis que vão sendo aceitas sob a denominação genérica de acasos. Exatamente, né? Por quê? Porque os médicos, né, sobretudo aqueles que são mais céticos, né, eles pensam, mas como é possível isso? Esse paciente não tinha a menor condição de sobreviver. Como foi que isso aconteceu? Né? Aí nós vemos hoje, né, os médicos, cientistas e tudo mais, já cientes, né, do poder da prece. Inclusive, já existem casos de experiência em que 2 grupos de enfermos nas mesmas condições, né, com a mesma doença, 2 grupos, para um grupo, nessa experiência, um grupo orava muito por eles, pela sua recuperação. Né? Tinha um pessoal que orava muito pela recuperação do grupo A, por exemplo. E o grupo B estava lá, né? na sua luta e tal, e não tinha ninguém, assim, supostamente, a não ser talvez familiar, que orassem pela recuperação deles. E aí ficou provado que o grupo, por quem se faziam preces, melhorou sensivelmente em comparação com o outro grupo. Né? Então, a ciência já começa, a medicina já começa a entender, né, que realmente existe alguma coisa a mais, né, um poder a mais, e fala-se muito atualmente, já em algumas faculdades já se estuda isso, a medicina espiritual. O homem já começa a entender que não somos somente carne, né? Não somos somente um feixe de ossos e carne, músculos, o que seja, né? Mas que tem alguma coisa a mais dentro de nós. E era justamente aqui um exemplo disso, quando o doutor Vasconcelos, que não acreditava que o Argos fosse sobreviver, começa a ver o paciente melhorando bastante, o que seria, nossa, que é uma coisa, né? Um milagre, um acaso que isso aconteceu, né? Continua aí, Eunice. O Esculápio abnegado visitava o moço em recuperação com carinho e otimismo, acenando-lhe com a breve possibilidade de alta hospitalar. Áurea, a seu turno, não cabia em si de contentamento. Soubera granjear simpatias e respeito naquele largo período de provações redentoras. Antecipava pela imaginação, incendiada de esperanças, os dias futuros e desenhava planos de felicidade por vindoura. O ideal religioso que a abrasava não lhe dava, porém, a dimensão do que deveria fazer, como fruto de toda aquela batalha que se apresentava como vitória, mas que ainda não significava toda a guerra que enfrentaria em novas lutas isoladas até o real momento da libertação. Ou seja, a Áurea é a esposa, né? A esposa do Argos. Se eu não me engano, se eu não estou misturando as histórias de novo, né, gente? Eu acho que o Argos já estava doente quando casou com ela e não contou. Né? Então, ela não sabia que ele estava tuberculoso quando ela casou com ele. Né? E aí, depois, ele ficou doente, aquela situação toda. Né? E aí, ela agora, feliz da vida, que o esposo está se recuperando, ela achando que vai ter uma nova chance, né? Com ele, de ser feliz com ele, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que as coisas não serão tão fáceis assim, né? E ela até porque ele ocultou dela a verdade, né? Exatamente. E porque, né, ele vai passar por situações e também, mesmo sendo jovem e tendo essa aparente recuperação, a moratória é de apenas 5 anos, né? É de apenas 5 anos. Então, é a coisa que vem por aí, uma batalha, né? Como se diz, ela pode ter ganho uma batalha, mas a guerra não foi ganha ainda, né? Continua aí. Jovem, com alguma experiência, não o essencial para argamassar os propósitos de renúncia e sublimação que prometera viver antes da reencarnação, muito lhe faltava aprender e experimentar. No seu processo de renascimento, fora realizado um trabalho de autocoturno, desde o estudo do seu passado, como da programação futura, tão expressiva era considerada a existência atual, de importância crucial para a sua vida de espírito eterno.
a veneranda irmã Angélica avalizara pessoalmente o seu retorno, investindo seus títulos de enobrecimento e intercedendo junto aos programadores especiais de reencarnações, porque acolhera os propósitos de crescimento da afilhada espiritual, que se comprometia a trabalhar e trabalhar, transformando-se em mãe da carne alheia e irmã dos, abre aspas, filhos do Calvário, mediante cujo ofertório de amor transformaria o ontem em esperança de amanhã ditoso. Olha o que acontece, né? Ela que foi vítima, né? Ela que foi vítima, ela tinha um relacionamento, né, com o Felipe e tudo mais, ela aceitou uma reencarnação, né? Vindo a ser esposa do cara que praticamente assediava, ela não tinha nada com ele, mas ele assediava, acabou matando o amor dela, né? O rapaz com quem ela ia casar, e ela aceitou voltar, recebê-lo como esposo, e talvez aí, né? Talvez aí até receber, não sei, né? Me corrija se eu estiver errado, talvez até receber, né, outros desafetos como filhos, né? Então, ela tinha toda, nesse planejamento reencarnatório dela, ela tinha todo o apoio e teve a orientação dessa irmã Angélica, né? Da irmã Angélica, que meio que tomou a Áurea como sua tutelada, né? Nessa encarnação. Continua aí. Examinados os seus compromissos, e diante dos recursos que se lhe ofereceriam, organizou-se o reencontro com Argos como parte essencial da sua e da elevação dele na busca do refazimento moral perante os códigos da vida. A empresa não seria fácil, tendo-se em consideração os gravames que pesavam na economia espiritual dos futuros consortes, que deveriam abraçar no próximo sofredor a própria família, embora anelando por aquela que se originasse da própria carne e que, por motivos óbvios, não lograriam gerar. Olha só, tá vendo? Olha só, né? Ainda não vão nem conseguir, de repente, né? Deus livre, porque de repente vai desencarnar antes, né? Continua aí. Áurea recebera cuidados especiais, preparação adequada para os compromissos de edificação do bem. Mapas da organização física foram traçados com detalhes cuidadosos e recursos psíquicos receberam providências específicas, objetivando-se o exercício da mediunidade, bem como se lhe aplicariam, abre aspas, banhos magnéticos para apagar lembranças que não deveriam participar dos primeiros períodos juvenis, evitando que reminiscências afetivas malogradas lhe perturbasse o comportamento, no período em que se visse excruciada pelas dores junto ao esposo limitado pela enfermidade. Olha só que interessante, né? Olha que coisa interessante, como todo o planejamento reencarnatório dela foi todo elaborado, e uma coisa muito importante, exercício da mediunidade, né? A Áurea recebera cuidados especiais, preparação adequada para os compromissos de edificação do bem, né, na próxima encarnação. Mapas da sua organização física foram traçados com todos os detalhes e tudo mais. Recursos psíquicos, tudo ela receberia, né, objetivando o exercício da mediunidade, bem como se lhe aplicaram banhos magnéticos para apagar lembranças. Ou seja, o principal aqui que nós temos que ver é o exercício da mediunidade. Por quê? Muitas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, né, acabam sendo vistos, né, como, por outros, como uma forma, né, de ser uma pessoa especial. Não é o caso, né? A mediunidade é sempre um auxílio a mais que Deus nos dá para que a gente pague as nossas dívidas mais rápido, né? Pague as dívidas mais rápido. Então, todo médium, gente, o médium é um ser muito endividado, né? O problema está que, em geral, o médium é vaidoso, né? O médium é orgulhoso,
Então, ele vai vivenciar essa situação da mediunidade se ele não for muito centrado, né? Se ele não for muito consciente, ele acaba se deslumbrando, né? Porque, infelizmente, algumas casas espíritas erroneamente endeusam, né? Faz um endeusamento do médium. E aí o médium começa a se achar, né? Começa a se achar. E aí é que vai tudo por água abaixo, né? Porque tudo que o médium não precisa é de bajuladores, porque ele, por si só, já é muito orgulhoso, né? Então, ele precisa, né, estar sempre com o pé no chão. E é um erro da casa espírita quando ela dá destaque aos médios, quando ela confere privilégios aos médios da casa, quando, na verdade, eles deveriam ser bem obscuros, né? O melhor para eles é isso. Ok? Continua aí. Desse modo, cuidou-se de criar bloqueio na área da memória que o tempo liberaria, quando novos testemunhos de áspera renúncia lhe exigissem definição correta de atitudes para a vitória real. Por sua vez, Argos, que mantinha altas cargas de orgulho e mágoa, remanescente dos dias idos, recebeu o patrimônio carnal condizente com as leis de causa e efeito, facultando-lhe a recuperação dos deveres malbaratados, conforme do nosso conhecimento. Ou seja, né, o Argos já veio doente, né? Já veio com problemas, né? Com relação às leis de causa e efeito, ele já tinha coisas a expiar fortes, e o corpo físico dele, de uma certa forma, já veio refletindo isso, né? Já veio refletindo isso. Se nós, de uma certa forma, formos considerar com que idade, aproximadamente, ele, né, provocou a morte do Felipe, ele também é jovem, né? Então, ele também, de alguma forma, ele também irá desencarnar jovem, como ele provocou a desencarnação de alguém jovem também. Então, mais ou menos no mesmo tempo, né, de existência na casa. Continua aí. Cabia-lhe agora uma real atitude positiva diante da existência, abençoada pela nova concessão de saúde, entregando-se ao bem e o bem fazendo, quanto lhe estivesse ao alcance, até o sacrifício de si mesmo. Exatamente. Isso, olha só, isso é que ele tinha que fazer. Até o história que eu falei com vocês, né? Quando Jesus disse, vá e não peques mais, se não quiser que algo pior te aconteça. Então, é exatamente o que está colocando aqui. Cabia-lhe agora uma real atitude positiva, uma transformação total. Ele tinha que se transformar, né? Diante da vida. Ele agora tinha que ter um comportamento. Tipo assim, as pessoas falam muito isso, né? Nasceu de novo, né? Nasceu de novo, só passa por um período muito grande, desencarnar, aí escapa daquilo, nasceu de novo. Presta atenção, né? Porque normalmente é isso que acontece, né? Normalmente é uma outra oportunidade que Deus está nos oferecendo, né? De fazer a coisa certa, ainda na mesma existência, né? Então, todas as vezes que nós passamos por um perigo muito grande, né, uma enfermidade muito severa, que corremos o risco, né, o risco de morte, nós precisamos observar muito bem como estamos procedendo. Porque, em geral, isso é um aviso da espiritualidade para que a gente mude de conduta, né? Mude de conduta. E aí ele colocou que agora ele tinha que ter uma real atitude positiva diante da vida, abençoada agora, né, por nova concessão da saúde, entregando-se ao bem e fazendo bem, quanto estivesse ao seu alcance, até mesmo ao sacrifício dele mesmo, né? Ou seja, tinha que mudar, né? Senão não ia dar certo. Continua aí. A moratória tinha esse objetivo, né? Exatamente, foi por isso que ele recebeu a moratória, para ter essa chance de se modificar, né? E apagar um pouco os débitos, né? Porque ele já vinha cheio de débito. Nessa vida ele continuou também fazendo besteira. Não se tratava de uma aventura, nem de uma realização improvisada. As duas vidas receberam tratamento especial.
que se alongava em caráter de muita assistência, a fim de que não malograsse tão valioso investimento. Cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Merece, todavia, considerar que existência física nenhuma se encontra ao azar, distante de carinhosa ajuda e de socorros providenciais. Aqui é muito bom para a gente nós observarmos isso, né? É muito bom nós observarmos isso aqui. Cada criatura, vou até marcar no livro, cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Então, não existe aquilo, eu sou tão infeliz, Deus deu de mim, tem gente que tem tanta sorte, eu não dou sorte por nada. Cada um recebe aquilo que merece, aquilo que precisa para a sua evolução. Então, cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Merece, todavia, considerar, ou seja, a gente não pode esquecer, no entanto, né, que é considerar que a existência física, que nenhuma existência física está aí abandonada. Nós não estamos entregues à própria sorte, né? Nós recebemos sempre assistência carinhosa, ajuda e o socorro providenciais dos nossos amigos espirituais. Ninguém está abandonado à própria sorte. A gente nunca está sozinho. Ninguém se preocupa comigo, ninguém gosta de mim, não está nem aí para mim. Mentira. Os amigos espirituais estão. Os encarnados podem até não estar, mas os amigos espirituais estão, com certeza, né? Continua aí. Da mesma forma que a faixa mais larga das reencarnações ocorre através de fenômenos automatistas, numa programática coletiva, esta não se dá sem que os superiores encarregados dos renascimentos na Terra tomem conhecimento cuidadoso e ofereçam, através de equivalentes ocorrências programadas, os meios para a seleção das que conquistam e perdem individualmente. Na razão direta em que esses espíritos, que repletam comunidades em aparente desvalimento e grupos sociais menos atendidos, dão curso às suas existências, sincronizam com os mecanismos de ação automática manipulados por especialistas que os separam pelos valores adquiridos para atendimentos mais bem cuidados, conforme as realizações de cada qual. Olha que coisa, né? Olha que coisa muito interessante. Esses dois parágrafos são extremamente importantes. Extremamente importantes. Olha o que ele está dizendo aqui. Da mesma forma que a faixa mais larga, ou seja, a maioria das reencarnações ocorre através de fenômenos automatistas, ou seja, a maioria das reencarnações, elas têm uma programação meio que automática, tá? A maioria, né? Porque haja gente para programar a reencarnação, meio que automática. Numa programática coletiva, né? Mais ou menos com problemas semelhantes, situações semelhantes, né? Então, você meio que vai sendo separado no plano espiritual de acordo, né, com as suas necessidades semelhantes de reajuste numa próxima existência. E aí ele fala, numa programática coletiva, esta não se dá sem que os superiores encarregados dos renascimentos da Terra tomem conhecimento cuidadoso e ofereçam, através de equivalentes ocorrências programadas, os meios para a seleção das que conquistam e perdem individualmente. Ou seja, embora tenha essa situação, existe um programa, né? É uma coisa coletiva, mas de alguma forma eles não estão colocando de qualquer maneira, não está colocando áreas com bugalho, né? Está colocando praticamente as pessoas que são semelhantes. E ele fala, na razão direta que esses espíritos que repletam, que enchem as comunidades de aparente desvalimento, então são aqueles grupos das pessoas que vivem em regiões mais insalubres, que vivem em regiões mais penosas, aquela coisa toda, ele diz aparente desvalimento, né? Em razão direta em que esses espíritos que repletam, né, que enchem comunidades em aparente desvalimento e grupos sociais menos atendidos, aparentemente, né, podem ser pegos encarnados.
mas pelo plano espiritual, não. Né? Então, curso, as suas existências sincronizam com os mecanismos da ação automática manipulados por especialistas que os separam pelos valores adquiridos para atendimentos mais bem cuidados, conforme as realizações de cada qual. Ou seja, embora, né, é aquilo que eu falo, somos todos farinha. Estamos todos no mesmo saco aqui nesse planeta. Mas uns são farinha de trigo, outros farinha de rosca, outros farinha de fubá. Ou seja, cada um, mesmo na mesma situação, né, de penúria e sofrimento que é a vida aqui na matéria, né, no plano espiritual, no plano material de provas e expiações, cada um vai receber de acordo com seus méritos e deméritos. Né? Ninguém fica sem ser atendido. E eu sempre falo, nenhuma boa ação nossa fica sem a respectiva, sem o respectivo bônus, vamos dizer assim. Né? Continua aí. Quando, porém, se objetivam realizações especiais, os benfeitores da vida maior atendem diretamente os candidatos que se oferecem para a aplicação dos seus valores ético-morais, recuperando-se dos dolorosos compromissos transatos, aceitando os compromissos, os impositivos severos que se fazem necessários para as suas edificações. Aqui ele está falando justamente desses casos especiais, né, em que existe toda uma atenção dos amigos espirituais planejando aquela determinada reencarnação daquele grupo de espíritos. Por quê? Porque são espíritos que têm uma dívida grande, né, entre si, que precisam de um planejamento específico para eles, né, específico para resolver aquela questão. Continua aí. Como é compreensível, organizam-se planos que são submetidos aos interessados, que logo passam a receber conveniente atendimento, de modo a se tornar remoto o fracasso, que pode ocorrer desde que o livre-arbítrio responde sempre pela opção do fazer ou não, de eleger o bem ou o mal para si mesmo, o prazer de agora ao invés da felicidade amanhã, custando tormentoso tributo, pesado ônus, para quantos retornem, vencidos e fracassados, por invigilância, engodo ou presunção. Exatamente. Né? Ou seja, gente, o que eu sempre falo, nenhum planejamento reencarnatório é feito já com aquela determinação de que você vai se dar mal, de que você não vai conseguir passar por aquela prova. Todo planejamento reencarnatório é feito para que você possa verdadeiramente cumprir aquilo que foi programado para você. Né? Eu digo, Deus não dá a ninguém missão impossível, né? Mas Deus não interfere nas nossas escolhas. Então, nós temos um planejamento, né? Totalmente preparado, totalmente viável. Se nós não realizarmos aquele planejamento com as nossas melhores escolhas, a gente vai enveredar pelo caminho errado outra vez, vai adquirir novos débitos e vai voltar numa outra existência ainda mais endividado ainda. Né? Ou seja, depende de como eu vou executar. Não é que eu não execute meu planejamento reencarnatório, não é que eu não seja, a maioria de nós não seja completista, porque as missões são muito árduas e impossíveis de serem realizadas. Não. Nós não somos completistas porque nós não nos esforçamos o suficiente para fazer aquilo que estava no nosso planejamento reencarnatório, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria íntima. Ok? Continua aí. Sob este ponto de vista, os nossos irmãos conheciam, inconscientemente, embora, as responsabilidades que lhes diziam respeito, e várias vezes se lhes faziam recordar, quando dos reencontros na esfera dos sonhos. Olha que coisa boa, né? Isso é muito interessante, muito interessante. Essa é a parte que eu gosto, Silvia. Não é? Não é, menina? Porque às vezes o que acontece? Você está reclamando da vida, você está assim, você está assado, e numa misericórdia divina, você vai elevado ao plano espiritual e diz assim, presta atenção,
que você fez isso e aquilo. Aí você, obviamente, não vai voltar com aquela visão toda, né? Do tintim por tintim, porque você está passando a situação. Mas você volta com alguma remanescência do sonho, daquele contato, e a partir dali você começa a ver as coisas com outros olhos. Eu tenho uma conhecida que ela reclamava muito porque ela era assim, tinha muitas pessoas no caminho dela que a humilhavam. Ela se sentia muito humilhada, né? Muito humilhada por pessoas e tal do seu convívio, era um, era outro e tal. E aí um dia, né, ela teve um sonho. Neste sonho, ela se via numa posição assim de muito poder, uma rainha, né? Uma rainha assim muito poderosa, ditadora, e que prazerosamente diminuía as pessoas, humilhava, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela viu as pessoas que ela viu, que ela havia humilhado, como as pessoas que hoje a humilhavam, né? E ela sabia que a rainha era, né? Então, a partir daquele momento, ela ficou com o maior entendimento, né, de que ela estava simplesmente resgatando um débito que ela estava vivenciando aquilo que ela havia feito outras pessoas vivenciarem. Por isso ela se sentia tão humilhada. Imagina uma rainha voltar numa situação, né, de se sentir humilhada e desprezada, né, para aqueles que outrora ela mesma humilhou, né? Continua aí. Como resultado de todas essas providências, chegava o momento em que se lhes encerraria um outro capítulo da existência corporal para iniciar-se a etapa mais delicada em campo novo de ação, onde ambos deveriam esforçar-se por prosseguir fiéis ao Senhor e ao bem que lhes cumpria realizar. Todos nós nos encontramos incursos neste procedimento, que é o de lutar pelo aprimoramento íntimo, aplicando todas as forças para vencer as más inclinações e burilar as tendências superiores, tornando-as mais sensíveis às conquistas espirituais relevantes. Este é o grande desafio da reencarnação, em esforço diário, constante e especial. Que maravilha, né? Que maravilha. Olha que conclusão linda que Manuel Filomeno deu a esse capítulo, né? Todos nós nos encontramos em cursos neste procedimento, que é o procedimento de lutar pelo nosso aprimoramento íntimo. É a nossa tão famosa e falada reforma íntima. Aplicando todas as forças, todos os nossos recursos para vencer as nossas más tendências, os nossos vícios, tudo aquilo que a gente sabe que ainda faz errado, né? Nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para nos conhecermos cada vez mais, sabermos exatamente quem nós somos e sabermos exatamente aquilo que nós precisamos eliminar das nossas vidas. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa intolerância, né? De repente, a nossa mania de ser mandão, ou ciumento, qualquer coisa assim, não é? Por quê? Porque esse é o grande desafio da reencarnação. Um esforço, né, diário, constante e especial pela nossa melhoria íntima, né? Maravilhoso, né? Muito, muito bom muito boa essa conclusão do Manuel Filomeno, né? Bom, a gente já até... Oi, então, Silvia, oi. Só um minutinho. Então, significa entender que cada lugar e cada hora desse esforço diário constante é o lugar da casa espírita, né? Como assim o lugar da casa espírita? Não entendi bem. Todo esforço diário constante em qualquer lugar e em qualquer hora é lugar de casa espírita, né? Mas olha só, em qualquer lugar, na casa espírita, em qualquer lugar, na sua casa, né? No trabalho, na rua, no supermercado, em todo lugar. Ou seja, nós temos que estar 24 horas vigilantes com a gente mesmo, né? Nosso comportamento não pode variar de acordo com o lugar onde nós estamos. Nós temos que ser sempre a mesma pessoa em todos os lugares. Ou seja, a mesma pessoa que quer ser boa
prestativa, que não quer ser arrogante, entendeu? Eu não posso ser arrogante no meu trabalho onde eu sou gerente, né? E bancar boazinha na casa espírita, onde eu sou simplesmente uma assistente, né? Não, eu tenho que ser uma pessoa, a mesma pessoa, tomando as minhas más tendências em todos os lugares, né? Em todos os setores do meu relacionamento com outras pessoas. Em outros lugares. Bom, chegamos ao nosso final aqui, passamos um pouquinho de 1 hora, mas não tem importância, né? Chegamos aqui ao nosso final. Vou pedir para você, então, Eunice, fazer para a gente a prece de agradecimento e encerramento, ok? Tá bom. É agora, com todo prazer. Deus, Pai de infinito amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais benfeitores que nos acompanham, que nos dão força, coragem e fé, amados guias espirituais que nos orientam, que estão conosco a cada dia e a cada hora, para nos auxiliar nesta jornada de elevação que nos compete realizar. Pai de infinito amor, somos gratos por mais um recomeço de estudo desta obra que tanto nos fortalece e nos ajuda a clarear o entendimento da nossa função aqui, nesta terra de tantas dificuldades e de tantos sofrimentos. E sabemos, Senhor, que com a Tua presença e a Tua luz, podemos dar esse pequeno salto na Tua direção, para nos aproximarmos da verdade a cada dia e evitarmos todas as armadilhas que se encontram à nossa volta e que não têm interesse na nossa elevação, na nossa espiritualidade. Que possamos, Senhor, nos fortalecer a cada dia pela fé no futuro que nos aguarda e nos ajuda a entender cada vez mais que todos podemos naquele que nos fortalece. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E assim, minhas irmãs e meus irmãos, todos aqueles que estão nos acompanhando agora e que nos acompanharão mais tarde, através do vídeo que é gravado no nosso canal no YouTube, está encerrado o nosso estudo de hoje das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Que a paz do Senhor permaneça por todos nós. Graças a Deus. Não esquecendo que às 17 horas de hoje temos o nosso EAD e o estudo do livro Obras Postas. Ok? Então, um beijo para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, Eunice. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.